Sejam bem-vindos ao canal Salto Quântico. Vocês vão receber uma palestra completa sobre o que é a clarividência. Para começar, temos que diferenciar os sentidos normais do ser humano dos sentidos paranormais. Os sentidos normais todo mundo consegue acessar, por exemplo, é a audição, a visão, o tato, o paladar. Já os sentidos paranormais, ele está em estado oculto, ou podemos afirmar até que ele está atrofiado no ser humano. Algumas pessoas já nascem com mais facilidade em acessar esses sentidos paranormais. Tem pessoas que, por exemplo, são mais clarividentes, são mais clareaudientes, são mais intuitivas ou são mais telepatas. Tem pessoas, por exemplo, que têm facilidade para sair em astral, para acessar as suas vidas passadas, para acessar inclusive as possibilidades de futuro em termos de ação, o chamado polividência. Enfim, esses sentidos paranormais ou até mesmo sexto sentido, embora esteja atrofiado no ser humano, nós podemos desenvolver eles, nós podemos despertar eles. E na verdade este é o nosso dever, porque se os sentidos nos conectam com a realidade, quanto mais sentidos nós temos, ou seja, quanto mais instrumentos nós tivermos, melhor será o meio para estarmos acessando a realidade. Afinal de contas, devemos ser buscadores da verdade, devemos sempre buscar o que é a realidade. E nessa busca nós temos vários instrumentos. Esses instrumentos aí perceptíveis normais vai dar base, por exemplo, à ciência empírica. Mas os sentidos paranormais, partindo desse pressuposto que pode ser desenvolvido, isto significa que existem também maneiras para desenvolvê-lo. E nós temos a obrigação de assim o tentar, de assim o fazer. Olha que frase interessante. Quando você estiver preparado, você verá o que a maioria ainda não vê. Uma coisa é você ver, outra coisa é você olhar. Quando a gente olha para a realidade, a gente olha com base em uma percepção moldada pelo ego. Agora, quando a gente vê, isto significa que a gente está acessando de forma direta aquela realidade sem passar pela percepção do ego. Como é possível atingir essa visão pura, essa visão clara da realidade que vai além da mente, que inclusive é chamada de clarividência, se ela está atrofiada no ser humano? Bom, os estudos antigos diz que nós temos diversos chakras que são responsáveis pelas fontes destes sentidos paranormais. Assim como a gente tem determinados órgãos físicos que produzem esses sentidos normais, os sentidos paranormais estão ligados a cada um dos nossos chakras, que são, vamos dizer assim, energias que não estão presentes no mundo físico, mas compõem o nosso corpo físico, o nosso corpo, a nossa realidade totalizadora, porque uma coisa é acreditar na visão materialista, outra coisa é você acreditar e comprovar e acessar a visão espiritualista da realidade. Na visão materialista, nós somos apenas carne, nós somos apenas um organismo físico, elétrico, químico, nada mais além. E é a matéria que cria a consciência e aí morreu, acabou. Numa visão espiritualista, o nosso corpo, ele também tem outras dimensões que vão além dessa dimensão tridimensional. Então, esses corpos internos formam, numa linguagem, por exemplo, espírita, formam o nosso perispírito. E em uma linguagem mais esotérica, nós temos aí outros corpos internos
que são, por exemplo, chamados de corpo astral. E dentro dessa dimensão que todos nós temos, né, dessa dimensão mais sutil, inclusive, que envolve a nossa áurea, as nossas vibrações bem mais sutis para a relação dessa matéria densa, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma. Porque quando a gente está conectado com a nossa alma, a gente acessa todas essas dimensões sutis, esses corpos espirituais passam a ser produzidos, a serem desenvolvidos, mas quando a gente não está conectado com a nossa alma e sim com os nossos egos, a gente fica só apegado ao nosso corpo físico, às nossas necessidades mais materialistas, instintivas, né? De sobrevivência, enfim. O ego, ele está apegado à matéria. O ego quer construir o seu harém de satisfação aqui nesse plano da matéria, nada além da matéria. E o ser humano não é só matéria, o ser humano possui essas dimensões espirituais, esses corpos espirituais, e inclusive esses vórtices. E a clarividência é um vórtice de energia, é um chakra que está localizado no nosso entrecenho. Entrecenho é uma região que fica aí na cabeça, no meio, próximo aí entre os nossos olhos, no meio, acima do nariz. É o terceiro olho. Existe um vórtice de energia ali, né? Os antigos estudos de antigas culturas, principalmente hinduístas, mostram que temos esses vórtices de energia, esses chakras. E no caso específico da clarividência, essa clarividência está situada no terceiro olho, no entrecenho. Como é possível, então, a gente fazer esse vórtice funcionar? Como é possível a gente acessar a clarividência? A clarividência vai fazer você ver os mundos espirituais, as formas de energia mais sutis. Inclusive, se tiver, por exemplo, um espírito ali naquele local, você vai ver um espírito. Se tiver ali naquele local um elemental da natureza, você vai ver um elemental da natureza. Mas e daí que você vai ver? A realidade. Você quer ser cego à realidade? O mundo espiritual está conectado com o mundo material. Se você tem ali seres ali que não estão te fazendo bem, conjure, aprenda a se defender espiritualmente, espante aqueles seres, se defenda. A melhor forma de defesa é ter boas energias. Então, uma coisa é você ver os espíritos, outra coisa é você incorporar os espíritos, tá? Vamos ser mais específico agora nessa questão aí que as pessoas chamam de mediunidade, né? Você vê os desdobramentos que isso tem, né? E esses sentidos paranormais não tem a ver nada com incorporação de espíritos, ok? Isso seria mais uma outra forma, tá? De trabalho aí com essa relação do mundo espiritual com o material, mas não tem a ver com a questão dos 7 chakras principais aí que você desenvolve por conta própria, por trabalhos conscientes que a gente vai ensinar aqui. Tudo para você saber como despertar a sua clarividência, e não tem a ver desses espíritos incorporar você. Agora que vocês vão passar a ver, vão. Mas vocês vão poder ver não só isso, né? Vocês vão poder ver as dimensões maravilhosas que é um ser, né? Por exemplo, uma árvore. Você vai olhar para uma árvore, você vai ver como que é magnífico, né? Cada ser, o universo em si, né? Que é por energia. Você vai ver essas energias mais sutis também. Então isso é maravilhoso, né? Você ver é diferente de olhar. Se você quiser seguir adiante, que é um dever nosso, porque estamos aqui para despertar a consciência. Quem acha que a vida é só nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, aposentar e morrer, está muito enganado. A gente está aqui para despertar a consciência. Mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que despertar a sua consciência, e isso envolve usar os seus sentidos mais sutis. Quando a gente desperta a consciência,
além dos nossos sentidos normais, a consciência tem a capacidade de usar, inclusive, da clarividência. Muitas das falhas que você vê nos outros são seus próprios defeitos refletidos neles. Quando a pessoa está presa no ego, o mundo exterior é apenas um reflexo desse interior egóico. Por isso que o começo do despertar da consciência é você ter um ponto de conexão muito profundo com o seu templo-coração, porque o ser humano fica muito centrado na mente egóica. A gente tem que passar a sentir mais Deus dentro do nosso coração. E a partir daí, nós temos que se conectar, ser um com esse nosso ser. Porque aí sim nós vamos refletir a essência se conecta com a essência. Então não adianta a gente levar uma vida voltada para o ego, em pensamentos, sentimentos, atitudes, que a gente não vai despertar a consciência e nem vai ser clarividente também, tá? A gente tem que começar, então, o primeiro ponto, a aprender com esse coração a se conectar no aqui e agora. Todo o início do caminho espiritual começa nessa capacidade, nesse esforço que cada um tem que ter em se conectar no instante presente. A gente tem que usar a mente, porém, quando não precisa usar a mente, a gente tem que ter controle sobre ela. Tem que silenciar a mente, né, para a gente poder acessar as dimensões superiores da realidade. Acessar a nossa clarividência significa, gravem isso, ter concentração no aqui e agora. Se você olhar profundamente, por exemplo, para um ponto fixo, você tem que ter a concentração para manter-se focado nele. Esse daí é o início para a clarividência. Agora as pessoas geralmente batem o olho, né, em alguma coisa e já projeta ali um preconceito, uma impressão daquilo, já rotula e mal para observar de fato aquilo, né? Por isso que as pessoas olham, mas não vê. O ver é algo assim de poucos, para poucos despertos que conseguiram adquirir essa capacidade de concentração no aqui e agora e foco no instante presente. Fique até o final do vídeo que eu vou ensinar para vocês mantras para despertar ainda mais este poder em nós. Muitas das falhas que vê nos outros, então, são nossos próprios defeitos. A gente vê muito orgulho do outro. Se a gente está vendo muito, se incomodando muito com o orgulho do outro, é porque nós somos muito orgulhosos. Se nós estamos se preocupando muito com a preguiça do outro, é porque a gente é preguiçoso, tá? Então, o mundo exterior é um ginásio psicológico para a gente se conhecer. Depois que a gente passa a transcender melhor os egos, aí sim que a gente penetra na dimensão real da natureza, que nós vemos através da clarividência. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Então, quando a mente está domada pelo orgulho, pela ganância, pela luxúria, pela preguiça, pelo rancor, enfim, por essas dimensões mais superficiais dos nossos sentidos normais, e a gente não controla essa mente, passa a ser controlado por ela, né? A gente fica cego em relação à verdadeira realidade. Então, se as pessoas elas são mais ligadas ao orgulho, tudo ela vai ver na vida, ela vai projetar toda a realidade, vai interpretar todo o cotidiano com base no orgulho, na competição, do que é melhor, do que o outro que é pior. Se a pessoa é invejosa, ela vai olhar ao redor, ela não vai ver a realidade, ela vai ver só o que lhe convém ali, o que as pessoas têm, o que não tem, o que ela não tem, o que não tem, essa comparação da mente, essa dualidade que nos desequilibra. E você pensa demais, e pensar demais estraga tudo em relação à clarividência, sabe por quê? A gente tem que ler sim, tem que estudar, só que a gente tem que saber a hora de parar, de pensar, de usar a mente. Porque se a gente fica só com um centro de atenção na mente, a gente nem consegue mais dormir. Por isso que as pessoas hoje em dia, muitas pessoas não conseguem nem mais dormir, porque a mente não desliga. A gente tem que aprender a desligar a mente na hora certa. A mente é mais um instrumento que a gente tem para lidar com as nossas experiências, com a realidade, com o próximo, com tudo. Mas é só mais um instrumento. A gente não é a nossa mente, a gente está além, a consciência está além da mente. E é a consciência que acessa
a clarividência. Então não precisa usar a mente, silencia ela, se conecte no instante presente. Quanto mais você ficar atento no instante presente, mais você vai se tornando clarividente e percebendo os detalhes mais profundos da realidade. Aqui temos uma pintura muito legal, né? Mostra aí, ó, uma dimensão mais sutil da realidade. Ali é mais ou menos onde situa-se o entrecenho, o chakra, é um pouquinho mais abaixo. O chakra da clarividência. Então tudo é uma questão de foco, concentração, se conectar no aqui e agora, saber controlar a mente, saber silenciar ela quando for preciso, que essa clarividência vai começar sendo desperta. A percepção do desconhecido é mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Porque o mundo é assombroso, porque o mundo não é só aquilo que os nossos sentidos conseguem captar, os nossos sentidos normais. A realidade é muito mais além, a vida é muito mais além. Se você andasse numa floresta, por exemplo, com a clarividência e visse a quantidade de entrelaçamento energético, de vida que pulsa, não só nessa dimensão tridimensional, mas em outras, o ser humano ia dar mais valor, por exemplo, à própria vida, à natureza. Aqui temos o exemplo de cada um dos chakras, tá? Aqui na cabeça tem o coronário, aqui a clarividência, clareaudiência, aqui é da intuição e por aí vai, telepatia, vidas passadas, projeção astral e etc. Quando nós verbalizamos um mantra, determinado mantra vai ter ressonância com cada um desses chakras. Então, quando a gente pronuncia determinado mantra em meditação, você vai ajudar a vibrar e desenvolver esses chakras, no caso nosso da clarividência. O mantra que faz vibrar e ajuda a desenvolver esse chakra, a você se tornar clarividente, é o mantra I. É isso mesmo, o mantra I. Então você, em forma de meditação e concentração, se concentra nesse chakra, nesse entrecenho, inspira e solta, pronunciando o I de forma prolongada, se concentrando nesse chakra, que você vai sentir que esse chakra vai vibrar, vibrar e vibrar. Assim, ó. Aí de novo, soltou todo o ar, inspira o ar novamente, de olhos fechados, concentrado nesse chakra, solta pronunciando o mantra. Se você fazer meia hora por dia esse mantra em meditação, concentrando no seu entrecenho, mas meia hora por dia, você em menos de um ano vai estar sendo clarividente, vai estar percebendo a áurea, vai estar percebendo as energias sutis, mas tem que estar em conjunto com essa morte do ego e com esse novo nascimento para uma vida concentrada no aqui e agora, de instante a instante, controlando a mente quando for preciso, tá? É claro que o conhecimento teórico é também essencial, só que a gente tem que caminhar sempre a teoria com a prática. Para finalizar, suas visões ficarão claras somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Por isso que é importante, primeiro passo, antes de despertar a clarividência, a gente está muito conectado com o nosso coração, porque é o nosso coração que vai guiar essa nossa visão, para que a gente possa controlar essa visão, né? Porque se a pessoa ela tem a clarividência desperta, mas o coração dela é poluído, ela vai só ver as infradimensões, ela só vai se conectar e ver coisas do baixo astral, né?
Então por isso que é importante a gente estar aí com o coração vibrando amor, né? Não ter nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Se tiver, peça para que a Mãe Divina elimine, peça para que Deus faça você desapegar desses rancores, dessas mágoas, dessas iras, para que assim você possa estar sendo uma pessoa cada vez mais desperta. Então, aprenda uma coisa, por mais que você mostre, prove, argumente, não faz diferença. As pessoas só enxergam o que querem enxergar, porque as pessoas estão adormecidas e estão apegadas ou a antigos hábitos, ou ao ego, tem preguiça, né, de ter essa mente ativa no aqui e agora, tem preguiça de ter esse foco, essa concentração, né, prefere levar uma vida assim mecânica, deixa a vida me levar, né? Então as pessoas nunca vão enxergar a realidade tal qual é, até mesmo que alguns têm medo. Não tenha medo. Se você está com Deus, você perde o medo. Então, por isso que tenha Deus lá dentro do seu coração, que você vai poder despertar todas as suas faculdades ocultas sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, porque é Deus que nos fortalece. O Senhor é o meu pastor, o meu Senhor interno, meu Deus interno, e com isso nada nos faltará. Se você gostou da nossa palestra, siga o Salto Quântico, compartilhe, isso faz muita diferença. Fiquem na luz, na paz e no amor.